Vamos lá, meus irmãos, segunda parte da nossa última aula. Continuando aqui a apostila. Então é isso aí, Gil. Samuel, ao ver Davi, ele mesmo passou pelos equívocos, né? Ele viu os irmãos de Davi e já queria ungir, porque eram guerreiros, faziam parte do exército de Israel. Deus disse, não, não é esse não. Não é esse também não, não é esse também não. E aí veio um garotinho, cheio de pelo de ovelha. Cheio de carrapicho. Cheio de carrapicho. Bonitinho, mas cheio de carrapicho. Era ele. Era ele. Vamos lá. Jesus começava onde estava o povo. Quem quiser pode ler para nós. Posso ir? Pode ler. Quer ir, Gil? Fica à vontade. Jesus não pregou sermões antecedentemente, preparados para certas ocasiões. Estivesse em casa, na sinagoga, ou na montanha, ou à beira-mar, ensinava sempre muito naturalmente e de modo informal, partindo do interesse do aluno e de suas necessidades. Ele começava não com crenças estereotipadas, com assuntos previamente estipulados, com tradições ou mesmo a Bíblia, mas com pessoas vivas e que com ele conviviam e que faziam parte de sua experiência diária. Ele não tomava uma passagem da lei ou dos profetas para dela tirar princípios gerais e imediatamente aplicá-los a qualquer necessidade que viesse a descobrir. Ao contrário, ele tratava de situações humanas que tinha diante de seus olhos e apanhava as pessoas como se lhe apresentavam. E buscava levá-las para onde queria que fossem. Isto calha perfeitamente com a lei da prontidão de Thorndike, que afirma quando uma pessoa está pronta para agir de certa maneira ou em certo sentido, o fazer isso é a coisa que satisfaz e livra de aborrecimento. Isso daqui é fantástico, irmãos. Podem ver que Jesus, ele até no seu método de ensino, sua pedagogia, por isso que quando lemos o início do capítulo e o autor, ele cita sobre que Jesus, ele não agia de forma espontânea, como se ele não tivesse preparado tudo, mas ele agia com cuidado especial e ele tinha se preparado para tudo. O que eu quero dizer com isso? Parece que esse assunto eu estou me contradizendo, mas não estou. Olha que interessante. Uma pessoa que realmente está preparada para tudo, ela tem essa lei da prontidão. O que seria, em tese, a lei da prontidão, meus irmãos? Quando um médico, um cardiologista, ele improvisa numa cirurgia cardíaca, ele não improvisa porque ele teve ali uma inspiração. Pode entrar, filhote. Fica à vontade. Só um segundinho, irmãos. Desculpa, meus irmãos, meu filho veio dar um recado aqui. Voltando, irmãos. O cardiologista, quando ele improvisa, ele não improvisa simplesmente porque ele teve uma inspiração, veio um anjo, ele é crente. Ele improvisa porque ele estuda tanto, então todas as conexões dele estão tão ligadas, que de repente ele pode até ter uma atitude de improvisar algo, mas não é o improviso do inspirativo, pela inspiração. É o improviso daquele que se esmerilha em tanta excelência
que no momento ele sabe tomar a decisão, e aí você pergunta, por que você tomou essa decisão? Ele fala, olha, eu tomei porque é como se fosse literalmente um instinto. Sabe quando uma pessoa fala assim, mas como que você teve aquele instinto? Neymar, como que você fez essa jogada aí? O Neymar fala, eu simplesmente fiz. Mas quando você vai avaliar a vida do Neymar, ele ficou fazendo, eu diria, treinos tão brilhantes durante tantos anos e tanta repetição, que isso já está dentro dele. Então, naquela ocasião em que havia um milésimo de segundo para ele tomar a decisão, ele toma a decisão certa. Aí você diz, isso foi acaso. Não, isso não foi acaso, isso foi treino. É treinos repetitivos, é treinos demasiados, é hábitos, é ensinos, é degustações e é transpiração. Dizem que Einstein dizia assim que eu gasto, eu não me recordo muito bem a frase, mas era quando perguntavam qual é o seu segredo, ele dizia 99% de transpiração e 1% de inspiração. É mais ou menos algo assim. Então, uma pessoa que ela é genial, parece que ela faz algo do nada, ela recebe um poder sobrenatural e acabou. Deus pode fazer isso? Pode, mas geralmente não é assim. Quando a gente pega, por exemplo, um músico que faz os seus improvisos, você fala, que coisa fantástica, foi ao vivo, mas olha quanto que ele estuda de escala o tempo todo, a vida toda. Então, naquela hora, realmente foi inspiração, mas foi uma inspiração baseada no quê? Em treinos exaustivos, em repetições. Uma coisa que me apaixona muito no tênis é que o tênis é muita repetição, irmãos. Mas muita repetição. Muita repetição, mas muita repetição. Quem não gosta de ser metódico não vai gostar de tênis, vai odiar tênis. Porque você começa a fazer os movimentos que não são, num primeiro momento, naturais, porque você tem que aprender a fazer o movimento correto. E depois que você aprende a fazer o movimento correto, é muita repetição para você chegar à excelência. Quando a gente vê esses jogadores profissionais, principalmente esses top 10 do mundo, e você vê aquela jogada, você fala assim, foi tão fácil. Não, irmãos, a excelência, ela se adquire pela prática e pela repetição. Há uma frase de Aristóteles que praticamente é essa: para que a gente realmente atinja a excelência, nós precisamos ter em nós o que? Disciplinas e repetições. E por meio dessas disciplinas e por meio dessas repetições, por meio desse tempo que gastamos de forma consciente, de forma devotada, aí nós atingimos a excelência. Então, né, aqui, quando vemos isso que a gente acabou de ver, Jesus, ele ia ao povo, ele ensinava, parecia que ele ensinava de forma espontânea, sim, era, mas ele tinha se preparado para aquilo. Por isso que era na casa, por isso que ele não fazia dos ensinos dele um ensino onde ele pegava um texto bíblico e começava a introjetar dentro das pessoas. Ele pegava uma situação, pegava um princípio espiritual da lei, dos profetas e aplicava. Ele sabia fazer essas pontes e como esse Tordenkyle, né, fala lei da prontidão, ela só acontece com quem realmente tem uma dedicação muito grande. Há uma frase que diz mais ou menos o seguinte: se você quer pregar durante 5 minutos, você tem que se dedicar durante 1 hora. Se você quer falar durante meia hora, você tem que se dedicar durante um dia inteiro. Se você quer falar durante 1 hora, você tem que se dedicar durante vários dias. Agora, se você quer falar sem parar, então não se prepare para nada. Ou seja, você vai falar qualquer coisa que tiver na cabeça. Não sei se vocês entenderam a máxima. Já ouviram essa frase? Ela é mais ou menos assim. Dá uma ideia, é o seguinte: você quer falar durante 5 minutos, com propriedade? Se dedique durante, sei lá, 2 horas, pensando do que você falará nesses 5 minutos. Escreva, rascunhe. Você quer falar durante meia hora? Então meia hora você vai precisar de um dia, de 2 dias. Você quer falar durante 1 hora? Então se dedique durante vários dias.
Agora, você quer falar o tempo todo? Então não se prepare para nada, porque vai ser um monte de besteira da tua boca, porque afinal de contas você não se preparou para nada, então fala. A língua não tem osso, né? Podem ver, irmãos, que quem não prega não valoriza a pregação de um pastor ou de um pregador. Só um pregador sabe o quanto ele se dedica. Para a gente falar 1 hora num final de semana, você se dedica muitas horas. Anotando, reanotando, refazendo, rascunhando, pensando, orando, lendo de novo. Para você chegar lá com conteúdo. Não é simplesmente uma inspiração. Naquele livro que eu citei para vocês dias atrás, Pregação e Pregadores, do Martyn Lloyd-Jones, o pastor Martyn Lloyd-Jones, ele comenta que o pregador iniciante, ele tem muitas inspirações. É como se Deus literalmente viesse sobre ele e o inspirasse, o agraciasse, e desse a mensagem pronta para ele. A introdução, os tópicos. Vai passando o tempo, parece que essa inspiração vai acabando. Aí Martyn Lloyd-Jones diz que o pregador fica em desespero. Quem já passou por isso? Aí ele começa a entrar em crise. A pergunta é quem não passou por isso. É verdade. Quem não passou. E aí o pastor Martyn Lloyd-Jones começa a falar assim, parece que então o pastor começa a entrar em crise e ele diz, então Deus está se abandonando de mim. Aí o Martyn Lloyd-Jones diz, não é isso. É porque antes no ministério você era um pastor júnior, pastor bebê. E como pastor bebê, Deus precisa te ajudar. Então Deus dá tudo mastigadinho. Agora você já é um pastor criança. E Deus quer que você faça uma lição de casa um pouquinho melhor. Pegue o caderno, aprenda a escrever. Passado algum tempo a mais, você já é um pastor adolescente. Aí você já tem que tirar a nota 10, senão você repete. Passado um tempo a mais, você já é um pastor hominho. Aí, ó, tem que queimar pestana. Irmãos, é assim. E não é abandono, é maturidade, irmãos. Agora, quer ver o retrocesso ministerial? Se abandona. Isso vale para qualquer dom, viu? Felipe toca, por exemplo, ele sabe disso. Isso vale para o louvor, vale para qualquer área, para o evangelismo. No começo, que você era um evangelista iniciante, você ia lá, abria a boca, Deus te usava. Depois você tem que orar mais. Depois você tem que ler mais, você tem que pesquisar mais, se consagrar mais, jejuar mais. É assim que você deixa de ser criança, passa a ser agora um adolescente. Agora você vira hominho e que Deus nos faça se tornar maduros. Amém, meus irmãos? Então, a lei da prontidão, ela não acontece por acaso, ela é fruto de um sacrifício. Ela é fruto de uma dedicação e fruto de alguém que faz com amor a vida toda. Tá bom? Por isso que algumas pessoas, quando a gente chega para elas e diz assim, você tem um sexto sentido? Como você acerta? Geralmente quem tem muito isso é líder. Eu me lembro que eu estava participando de uma palestra, o pastor Bill Hybel chegaram para ele e falaram assim, pastor Bill Hybel, como que o senhor acerta tanto as tuas tomadas de decisões de negócio, de contrato, de projeto? O senhor tem um sexto sentido? Ele falou, não, meus irmãos, não é. É que durante a minha vida toda eu fui tanto treinado em valores, e certas coisas eu não negocio. Aí ele explicou, ele falou assim, vou dar um exemplo, por exemplo, quando a minha igreja ou as corporações que eu administro, eu tive um líder em tal cidade que eu vejo que ele está sendo cobrado financeiramente e que eu sinto que tem algum problema ali, que é de cunho moral, porque ele está dando algum desfalque, mas eu não percebi. E aí vem cobranças e começa a ter um certo desgaste, eu pago 2 vezes aquela conta. Aí pergunta, mas por que o senhor paga? Ele falou, o que vale mais, o dinheiro ou o nome da nossa igreja? Dinheiro. Ou o nome da nossa igreja. Para muitos é o dinheiro, para outros é o nome da igreja. Então, o que ele fala, pastor Bill Hybel, nessa palestra de líder que ele deu? Ele fala assim, então, por exemplo, nessas horas, se eu estou vendo que tem alguma situação em tal igreja, em tal associação que está debaixo da nossa comunidade, e ali as coisas não estão fechando, já teve uma fumacinha aqui, outra colar, e vem um credor falar que estamos devendo. E ele me prova que nós não pagamos o que o pastor não pagou. Eu pago 2 vezes, ele diz. Na dúvida, eu pago 2 vezes. Eu prefiro perder dinheiro do que perder a honra. Então, aí, o que ele estava dizendo? Ele disse o seguinte, quando você é treinado em valores, quando você é treinado em várias coisas, é a lei do Neymar.
É a lei do Federer no tênis, do Djokovic, do Nadal. Eles treinam tanto o movimento, mas treinam tanto, que na hora que eles precisam, eles fazem com exatidão, porque eles foram treinados. É a lei da prontidão. Jesus, ao ensinar com excelência numa casa, na rua, no tanque de Betesda, até na cruz, é a lei da prontidão. Percebe, irmãos? É amor, mas é a lei da prontidão. O que Jesus veio fazer? Jesus veio salvar o perdido. Tinha 2 perdidos do lado dele. Um que estava cuspindo na cruz e o outro que estava aberto. O que ele fez? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Ou seja, a lei da prontidão. A lei da prontidão, ela não acontece por inspiração. Ela é fruto de transpiração. A lei da prontidão é isso, é que você muitas vezes pode fazer a ponte do quê? Do que eu acabei de falar, o sexto sentido. Pastor, mas como o senhor discerniu aquilo? Eu discerni. Ora, pode ser espiritual, mas muitas vezes ele é tão treinado nessa habilidade que ele não negocia certas coisas. Então, os valores estão dentro dele e ele toma as decisões certas. É o que faz um grande executivo, meus irmãos. Já notaram isso? Um grande executivo, por exemplo, agora, um grande executivo do momento. Quem tem sido cogitado aí nas redes sociais, nas mídias, que tem comprado o Twitter, quem é? O Elon Musk. Esse cara é genial ou não é genial? Ele é genial. Ele é genial. Ele vai errar, mas ele vai errar muito menos do que a gente erra. Porque ele é inteligente, ele é dedicado, ele tem uma visão corporativa, ele tem uma visão social. Ele é genial. Agora, essa genialidade não começa agora. Vai ver a biografia dele. A genialidade dele começa quando ele era garoto, enquanto os amigos dele ficavam jogando bola, ele ficava estudando. Não estou falando que ele não tinha vida social, não é isso. A genialidade dele não é por acaso, é fruto da transpiração. Eu mencionei em umas aulas passadas para vocês que esses dias atrás eu estava aprendendo algumas coisas sobre como dominar um assunto, e eu pesquisando, de repente me deparei com um princípio de Elon Musk, que antes dele falar algo ou se apresentar em público, o que ele faz? Ele vai falar, por exemplo, sei lá, sobre qualquer tema. Ele escreve antes de qualquer coisa sobre tudo que ele sabe sobre aquele tema. Ele escreve. Ele começa a escrever. Tudo que ele aprendeu. Ou seja, transpiração. Pode ver que não é inspiração. Aí depois, os pontos pelo qual ele ainda não domina, ele vai estudar mais um pouco. Aí ele continua fazendo as suas tomadas de notas. E por último, ele pega tudo aquilo que ele escreveu e que ele aprendeu e ele fala para as pessoas, imaginando que aquelas pessoas são crianças, que precisam entender o que ele diz. Ou seja, ele tem uma comunicação clara, o mais claro possível. Quando eu ouvi tudo isso, eu falei, eureka, que coisa fantástica. Ou seja, olha o processo dele de retenção do conhecimento dele e de aprimoramento. O que é isso, irmãos? É a lei da prontidão. É por essa razão que ele vai falar sobre tecnologia, ele vai falar sobre controle de natalidade, ele vai falar sobre questões geopolíticas, ele vai falar sobre astronomia, ele vai falar sobre tecnologia, ele vai falar porque é a lei da prontidão, não é porque ele é gênio, ele nasceu com é porque ele se dedica, ele se esmerilha. É o que eu falei de Einstein. 99% de transpiração e 1% de inspiração. A inspiração vai vir, mas na hora certa. Podem ver que a gente quer o oposto, né? A gente quer inspiração. E 1% de queimar pestana, aí não vai dar certo. Ficou clara a lei da prontidão, irmãos? A lei da prontidão. Vamos lá, próximo ponto. Querem comentar mais alguma coisa? Não. Tranquilo? Não, tranquilo. Vou ler aqui para vocês. Jesus detinha-se em assuntos vitais. Em todos os ensinos de Jesus não encontramos indicação alguma de que ele se demorasse no tratamento de assuntos secundários ou incidentais. Ele não ensinava os rudimentos do aprendizado, nem história, nem geografia,
nem costume da Palestina. Não dava tanta ênfase às organizações, ao equipamento, nem aos materiais que empregava no seu ensino. Também não enunciou elaborados sistemas de doutrina a serem ministrados pelas gerações futuras. É o ensino do monte, é o ensino do monte ou o sermão do monte, que pode ser lido em meia hora. Também não acoroçou que decorassem as escrituras, comentários delas ou assuntos de discussões teológicas, como faziam os escribas em suas classes nas sinagogas. Em vez disso, o mestre tratou de problemas vitais, assuntos de modo definitivo, pertinentes à conduta moral e religiosa. Tranquilo até aí, né, irmãos? Tranquilo? Acho que não precisamos nem gastar muito tempo sobre essa questão, né? Okay. Jesus não ficava dando ênfases catedráticas de teoremas, não. E podem ver que sobre essa questão os apóstolos aprenderam muito bem. Lembram de Paulo, quando ele estava lá em Atenas? Ele extraía o importante, pegava o suprassumo e ia para o objetivo. Pode ver que Paulo, ele poderia se debater com as pessoas numa linguagem mais rebuscada e filosófica. Eu acredito que Paulo aprendeu com os princípios de Jesus. Que são esses princípios de simplicidade sem ser simplista? Deixa eu só ensinar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Ser simples não é ser simplista, tá? Ser simples não é ser simplista. Consegue entender? Ou seja, o que seria essa ideia? O que é o simplista, irmão? Simplista seria fazer de qualquer jeito e falar que, em nome da pseudo-humildade, Deus está recebendo porque isso daqui é simples. Não. Simples não é simplismo. Entenderam? Jesus, ele era objetivo. Os ensinos de Jesus eram simples. Não significa que não eram difíceis de se fazer. Os mandamentos dele são simples. Por exemplo, perdoar, que é uma das lições mais simples do que perdão. Uma criança sabe o que é perdoar. Falar a verdade ou mentir. Simples. Agora, viver esses princípios são outras coisas. A gente tem que fugir do evangelho simplista, que a gente tenta dar uma resposta paliativa para tudo. Não. A gente precisa ter uma mensagem simples, mas ao mesmo tempo clara e ao mesmo tempo lúcida. Não é porque é simples, não é porque é numa linguagem de criança que seja menos relevante. Estão entendendo? Ficou claro? Ser simples sem ser simplista. E não é porque é simples que vai ser fácil de ser vivido. Por exemplo, o amor. Todo mundo sabe o que é o amor. Aliás, nós sabemos muito sobre o amor. Qualquer cristão tem PDH, não é? PhD. Tem PhD em doutrinas do amor. Falamos demais sobre o amor. Agora eu pergunto, aprender sobre o amor não é fácil. Viver o amor é difícil. Amar o próximo, começando da nossa casa, é difícil. Amar a igreja é muito difícil. Amar o inimigo, então, pelo amor de Deus. Então, saber é uma coisa, praticar é outra coisa. Tá bom? Vamos lá. Continuando, alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo até aí? Tranquilo. Jesus trabalhava a consciência dos indivíduos. Isso daqui é sensacional. Ele ia no âmago, ele ia no mais profundo da consciência de cada um. Jesus, ele sabia, ora pelas palavras, ora pela ausência de palavras, pelas indagações, ora pela censura, ora até mesmo pela maneira. Ele sabia ir à consciência de cada um, ele sabia ir ao profundo do ser de cada ouvinte. Isso é algo que realmente nos encanta na pessoa de Jesus
E, na minha opinião, isso está ligado também, não só à pessoa de Jesus, mas a toda a Bíblia. Pode ver como a Bíblia trabalha na nossa consciência. Alguém já disse que Deus fala conosco por meio da nossa consciência. Eu, particularmente, acredito nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se vocês já aprenderam, a nossa consciência ela pode ser moldada. Já aprenderam sobre isso? Já ouviram alguma coisa sobre isso? Já ouvi, mas não me aprofundei. O que vocês acham dessa frase? Uma consciência pode ser moldada. Uma consciência ela pode ser calejada. O que vocês acham? Eu me lembro do que Paulo fala a respeito em Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, sim. A conversão é isso, na verdade, né? A gente tinha um pensamento obscuro, vulgar, muitas das vezes, ou inclinado à maldade, e o evangelho, de fato, nos regenera. E a gente começa a pensar nas coisas do alto. Exatamente, pastor. Lembram da instrução paulina? As más conversações corrompem os bons costumes, né? Pois é. E isso também era um pensamento filosófico, mas isso a gente vê que esse pensamento filosófico não nasce apenas em Paulo e nem na filosofia, esse pensamento nasce nas Escrituras. Podem ver que Deus sempre vai nos dizer, eu deixo dois caminhos, o caminho de vida, escolham esse, e o de morte, mostrando que a gente pode ser manipulado. O pecado da murmuração nada mais é do que o murmurador que consegue persuadir o ouvinte. A gente costuma dizer o seguinte, né, que quem murmura está pecando, mas quem murmura está pecando, e quem retém a murmuração do murmurador e se dá o ouvido também peca. São dois casos, né? Os 10 espias que falaram coisas vil para o povo de Israel, eles tiveram o pecado deles. Mas o povo, ao consentir com os 10 espias, tiveram o pecado deles. Em outras palavras, eu posso estar azedo e envenenado e jogar sobre você o veneno. Você admitir o veneno e se envenenar, a culpa é sua. A minha culpa vai ser de ter recebido o veneno e de transmitir o veneno que está sobre mim. Mas no momento que você aceita o veneno, seja ele da murmuração, seja ele da contenda, e você permite com que ele se introjete dentro de você e ele cresça, a culpa é sua. Por isso que o murmurador, ele causa o mal a ele e a quem ele fala. Mas aquele que ouve a murmuração causa mal a si. Não necessariamente ele vai passar o veneno, mas ele foi envenenado. Por isso que a responsabilidade é pessoal, né? E assim, essa questão da consciência ser manipulada, ser alterada, ser cauterizada, ela é muito interessante. Nós temos essa capacidade, irmãos, de pegar algo que era certo e de repente falar, não, agora eu vou para o erro. E justificar o erro. E é isso o que é cauterizar. O que é um calo? O que é um calo, né, irmãos? É uma protuberância, se assim pudéssemos dizer, que tira aquela sensibilidade e que nos protege de uma ferida, vamos dizer assim. E a nossa mão fica calejada, né? No primeiro momento, a nossa mão fica resistente, fica grossa. Mas isso não pode ser aplicado para a consciência, porque quando nós cauterizamos ou criamos calo na nossa consciência, é como se nós estivéssemos neutralizando essa parte que Deus deixou em nós para que ela sempre fosse sensível. A consciência é para ela, por isso que o nome já diz, né? Consciência. A proposta de Deus ao nos dar a consciência é deixar com que ela seja sensível, assim como um ponteiro, o fiel de uma balança. Lembra aquela balança com os 2 pratos? Tem que ser sensível a qualquer peso. No momento em que eu gripo esse ponteiro, ele já não está servindo mais para pesar, ser justo na minha balança. A consciência é isso. Pode ver que um dos sinais e símbolos da advocacia ou de juízes é a balança, né? Tem que ser sensível.
Todos nós fomos criados com uma consciência sensível. Podem ver, irmãos, por que uma criança ela não é punida? Porque ela tem uma consciência pura. Você engana ela, você manipula. Pode ver que a criança ela tem uma tendência para o mal, mas ela não é de toda maldosa. Ela é inocente. Uma criança, quando está feliz, ela sorri. Quando ela está triste, ela quer ouvir uma coisa genuína, basta você conversar com a criança, né? Pode ver, né? Eu me lembro que nós estávamos numa igreja e o meu filho caçula, meu pai do céu, ele colocava a gente em cada enrascada, meus irmãos, mas em cada enrascada. E estávamos numa igreja, eu fui pregar numa igreja, na região de Mogi das Cruzes, e ele tinha uns 3, 4 aninhos. E de repente entrou uma irmã muito simples, estava do nosso lado, e ela deu aquela risada bem gostosa. Só que ela não tinha nenhum dente na parte de cima, só tinha os, né, como que chama, Felipe? Os caninos, né? Eu acho que é caninos, não lembro agora o nome. Acho que é caninos mesmo. Eu acho que é caninos. E deu aquela risada bem gostosa, só com os caninos, né? Aí o Felipe fazia, quando a gente viu uma cena dessa, e ele fazia assim, pegava, oi, minha mãe, já puxava a mão, falava, vai, lá vem bomba, lá vem bomba. Aí ele, mãe. Aí a Lídia estava pegando água e a irmã, ai, que criancinha bonita, e só com os caninos, né? Aí ele, mãe. Aí a Lídia já começou a ficar desesperada e eu do lado assim, tipo, se vira, amor. Ainda bem que ele está puxando você. Aí, mãe, por que, irmã? Não tem os dentes, fica rindo desse jeito. Aí a Lídia, filho, é assim, dente cai, as pessoas trocam, e tentou arrumar ali e tal. E eu tinha acabado de pregar, irmãos. Ai, meu irmão, ai, deu vontade de dar tanta risada, sabe? Coitadinha da irmã, meu pai. Eu acho que ela devia estar trocando os dentes para pôr uma ponte, alguma coisa assim. Uma pessoa bem simples, né? Mas ele colocava a gente numa enrascada, meus irmãos. Olha, eu poderia contar aqui várias. É o que é a franqueza de uma criança, não faz por mal, né? Ele vê e fala. Sabe uma outra coisa que eu aprendi? Eu aprendi com cachorreiro. Sabe o que é um cachorreiro, irmãos? Sabem o que é um cachorreiro? Cachorreiro geralmente é um adestrador de cães. Eles têm um apelido de cachorreiro. Cachorreiro não é o cachorrão, né? O cachorreiro é quem adestra cães. E eu tive, durante um tempo, depois que eu comprei aqui a minha cadela pastora, eu comprei de um canil lá de Itaquá, e o Souza, ele é um adestrador brilhante. Souza Bragança é o nome dele. Brilhante, brilhante. E eu levava meu filho e levava a cadela para ele aprender. Irmãos, o Souza, o que eu aprendi com esse Souza, e foi fantástico. Uma das coisas que o Souza dizia era o seguinte: sabe por que eu gosto de lidar com o cachorro? Porque ele não mente. Como assim, Souza? Se o cachorro olha para você e não gosta de você, ele não mente. E o ser humano? O ser humano, ô, meu amigo, vem cá. Não é assim? A gente dissimula. E ele falava assim, olha o cachorro, olha a linguagem corporal do cachorro. E como assim, Souza? Olha lá, aquele lá é o cão dominante. O cão dominante vai, ele simplesmente, o cão dominante olha nos olhos dos outros. E o que deixou de ser dominante, ele baixa a cabeça, porque no reino animal, olha que fantástico, irmãos. No reino animal, olhar nos olhos venha para a briga. Quando um urso olha para um leão, nos olhos estão dizendo, venha para a briga. Um tigre com um leão, e geralmente no reino animal, o olhar nos olhos, você vê, a gente aprende a olhar nos olhos por questão de educação, né? Mas entre líderes, podem ver que a postura de um líder, em algumas culturas, a gente vê que as pessoas não olham nos olhos, eles abaixam a cabeça em sinal de reverência. O líder, ele passa. Podem ver que no exército há muito essa expressão de comportamentos, né? O general passa e todos se ajeitam, né? Passou o líder. Percebam que nas grandes empresas o líder passa a um comportamento de todos. Esse comportamento de liderança está presente entre nós o tempo todo e a gente não percebe.
E aí o Souza falando sobre animais, falando sobre comportamento, irmão, eu aprendi demais. Sabe quando tem aquelas pessoas assim na igreja, que fica assim, ó. O pastor está falando, ele está lá. Ô, irmão, tá tudo bem? Tá. Comportamento já está dizendo muita coisa, entendeu, irmãos? Lembra que eu já ensinei para vocês? As palavras podem mentir, mas o corpo diz a verdade. Irmãos, quer aprender uma coisa legal? Estudem sobre esse tema. Vocês vão ver que nós, seres humanos, fazemos isso o tempo todo. E não notamos. Mas a gente fica dando mensagens o tempo todo. Mensagens positivas, mensagens negativas. Né? Ou seja, a nossa consciência ela é manipulada por nós mesmos, a gente nem percebe. E como a gente vive em meios, muitas vezes, deturpados, a nossa consciência ela é neutralizada, ela é cauterizada. E quando a gente pergunta, oh, irmão, você não está legal, né? Ele fala, não, estou sim, não estou dizendo, você não está prestando atenção nas minhas palavras? Mas o comportamento é outro. Ou seja, são mentes cauterizadas, já viciadas a certas práticas que não se tornam mais ensináveis. E mesmo assim, Jesus teve toda a paciência com esses tais e tentou persuadi-los e tenta-nos atrair-nos. É interessante isso, não, irmãos? Então, aprendam a observar as expressões corporais, as mensagens físicas e principalmente as questões da consciência. E deem valor a esses que têm uma consciência, eu diria, sensível. Podem ver, irmãos. Vamos pegar aqui 2 exemplos bem nítidos e claros. O rei Davi e o rei Saul. Quem tinha consciência cauterizada e quem tinha consciência sensível. Não precisa nem falar, né? Fica evidente lendo o texto bíblico. Consciência cauterizada. Consciência sensível. Em um caso, o profeta que unge Saul, depois diz, eu estou te destituindo, ele pega a roupa, rasga a roupa, não me abandones, enquanto Natan vai, aponta o dedo para Davi, Davi. Eu não tenho dúvida que se Deus dissesse para Davi, eu estou te destituindo o reino, Davi falaria, amém, Senhor, o Senhor é justo. Posso fazer o quê? Eu errei, me perdoa. Entendeu? Interessante, né, irmãos? Consciência, irmãos, guardem isso, a questão da consciência é muito legal, é muito forte. No dia a dia, no pastorado, na família. É claro, cada um tem uma identidade, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma... Mas, ó, essa questão que o Souza dizia sobre o comportamento das pessoas. Irmão, como eu aprendi, viu? Essa questão de energia. Vocês já ouviram essa expressão energia? Podem ver, o cachorro, o reino animal, ele é baseado em energia. Baseado em energia. Talvez vocês não me entendam direito, porque vocês não têm um cachorro que nem eu. Eu tenho aquela pastora belga Malinois, sabe aquela pastora da polícia? O pastor alemão, ele tem uma característica, ele é mais centrado, ele é mais general, ele é mais... O pastor belga, aquele da polícia, ele é assim, ele é agitado. Ele é agitado. Irmão, só para você ter uma ideia, quando a gente chega em casa, ela começa a tremer. Ela parece que vai ter um treco, de tanta alegria. É uma energia explosiva. O pastor belga Malinois. Por isso que o exército usa, por isso que os policiais usam. Porque eles têm uma energia fora de controle. Então, quando você está tratando, por exemplo, de um pastor alemão e de um pastor belga Malinois, a energia do belga é muito mais acentuada. Então, por exemplo, quando você vai corrigir o belga, você tem que corrigir também de uma forma em que você nota a energia. Por exemplo, sabe quando o cachorro está vindo, ficando te mordiscando, e você sai daqui, sai daqui, sai daqui, ele vem para cima. O que o cachorro está entendendo? Na linguagem canina. Você está assim, sai daqui, e o cachorro está entendendo assim, vem, brinca comigo, vamos brincar. Por isso que o cachorro começa a brincar com a gente. Como que a gente tem que dar um comportamento para a gente transmitir no cachorro que a gente não quer papo? A gente pega e dá um golpe no cachorro, geralmente na parte do pescoço, assim, ou na parte do peito, por exemplo, a gente demonstra assim, chega. A gente pega com a mão, meio bruto, não com muita intensidade, mas aí o cachorro olha assim e fala, epa, ele não quer brincar. Porque ele não entende palavras, o que ele entende é energia. Como assim energia? O meu golpe é que vocês não estão perto de mim. Mas sabe quando você vai cumprimentar alguém e eu te dou a mão mole? Que energia que eu estou te dando? Ai,
Que canseira que é te ver, viu? Ah, tá. Oi, como vai, fulano? É assim, nojento, né? É horrível. Agora você vai cumprimentar alguém. Opa, o que está acontecendo aqui? Né? É briga? É assim? Pode ver que a nossa expressão, nosso contato tem energia. A nossa vida tem energia. Quando a mulher está enchendo a paciência do marido, aí o marido vai e também responde. Palavra branda calma o furor, a palavra dura suscita ira. Mas se a gente olha assim e fala assim, chega, energia. A gente transmite energia. Um púlpito, quando a gente está ensinando, e a gente transmite uma energia. Nós somos seres de energia. Pode ver. Nosso corpo em movimento é energia. A gente não percebe, porque a gente está acostumado a ouvir palavras, né? Mas a gente muitas vezes está andando na rua, passa alguém, esbarra. Uma energia ruim. Uma pessoa, a gente fala, ô, seu gadareno. Mas é uma energia ruim mesmo, entendeu? Interessante, né, irmãos? Por que eu estou falando tudo isso? Consciências. Que a gente começa a notá-las. Por meio do comportamento. Existe um livro chamado O Corpo Fala. Depois compre ele e leia. O corpo fala. Fantástico. O corpo está falando o tempo todo. E é muito interessante isso. Na igreja a gente vai ver isso. Tá bom? Na vida a gente vai ver isso. Continuando, irmãos. Continuando. Para a gente correr aqui. Jesus olhava sempre para o que havia de bom no indivíduo. Isso daqui é um ponto que nos faz, eu diria, pensar o tempo todo. Jesus, ele conseguia extrair as coisas boas. E aqui tem, eu dou a mão à palmatória. Como é difícil ver as coisas boas das pessoas. Não é verdade, irmãos? A gente nota coisas boas quando as pessoas nos agradam. Quando ela não nos agrada, a gente fala que é gadareno. Né? Olha, eu perturbado, não está me agradando. A gente consegue ver coisa boa. Jesus, ele é sensacional. Ele conseguia ver coisa boa em situações que a gente não consegue ver. Ele conseguia ver coisas ruins em coisas aparentemente boas. Ele tinha esse discernimento. Né? Beleza? Querem comentar alguma coisa? Ele não era pessimista, né? Ele não Em era relação pessimista. às pessoas. Exatamente, filhote. Mas ele sabia lidar com verdades, né? Sempre elevando, sempre trazendo as pessoas sempre para o melhor, né? Beleza? Tudo bem? Jesus assegurava a liberdade de ação do aluno. Jesus, ele não... ele não criou robôs. Jesus não criou soldadinhos de chumbo. Jesus deixava com que cada um fosse como de fato ele era. Jesus, ele não muda-nos a nossa personalidade, ele tira o nosso pecado. Guardem isso, irmãos. Você tem uma personalidade, eu tenho uma personalidade. Ele não muda a nossa personalidade, ele altera o nosso pecado. Ou melhor, ele perdoa o nosso pecado, ele arranca o nosso pecado. Mas se você tem uma personalidade X, Y, Z, ele só melhora a nossa personalidade, ele não altera a nossa personalidade. Ele altera, sim, os nossos erros e a nossa vida, eu diria, pecadora, no sentido de maus hábitos que nos levam a pecar. Mas eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Estão entendendo? Ficou claro ou não? Sim, sim. Viu? Querem comentar alguma coisa? Sim, ficou claro. Né? Porque a gente tem um pouco de dificuldade sobre essa questão. A gente acha que Deus vai mudar a nossa natureza. Não, ele vai mudar o que é pecador. Mas a pessoa que tem o pavio curto não significa que vai virar um pavio longo. Ele só vai aprender a domar o pavio. Mas ele vai ter uma tendência a ter um pavio curto. Domínio próprio, né? Ele vai ter o domínio próprio, mas você vai ver nele que antes ele não se continha, agora ele se contém, mas ele está agitado. O ansioso ficava sem dormir, agora o ansioso dorme, mas o ansioso vai lutar contra a ansiedade. O melancólico, o depressivo, ele não necessariamente ele vai ser transformado em todos os sentidos. Ele vai lutar contra a depressão, ele vai falar, não, Deus vai me ajudar, entendeu? Tudo bem?
Belezinha até aí? Algumas Tranquilo? pessoas não entendem isso, né, pastor? Às vezes Não. elas pensam que Jesus veio para transformar a personalidade delas assim por completo. E sabe também qual que é o problema, Gil? O problema é que a gente tenta fazer isso com as pessoas. A É gente verdade. acha que, quer ver? Na realidade, nós somos excelentes em criarmos soldadinhos de chumbos na nossa imagem. Porque a gente acha que o modelo de perfeição é a nossa imagem. E não é. Esse que é o problema. Podem ver que cada grande líder maduro, ele não impõe o seu estilo aos seus liderados. Mas um líder que é imaturo, ele impõe o seu estilo aos liderados. Porque a liderança dele é perfeita, mas quando a gente vê na Bíblia, ninguém é igual a ninguém. Faça uma lição de casa simples. Peguem todos os grandes homens de Deus da história da Bíblia. Vocês não vão ver nada parecido. São todos diferentes. Com exceção de um ou outro. Por exemplo, Elias e Eliseu têm uma certa semelhança, mas nós vemos uma coisa separada também. Quando nós pegamos um grande profeta como Moisés e como Jeremias e como Isaías, não tem nada a ver. Os apóstolos, a mesma coisa. Não tem ninguém parecido com ninguém, meus irmãos. Nem entre homens, nem entre mulheres. Por quê? Porque Deus ama o que é a nossa personalidade. Mas nós somos bons de criarmos pessoas à nossa imagem. E quem não é a nossa imagem, quem não pensa como nós, a gente já estigmatiza ou endemoniza. Aprendam isso, irmãos. Aprendam a debater ideias e a respeitar pessoas, mas jamais se impor, como se a resposta última fosse a nossa. Como assim, pastor? Quer ver uma pessoa que se impõe? Ela geralmente diz, mas o que eu penso é assim. Essa pessoa ela é impositiva, ela gosta de impor. O que ela pode dizer é assim, olha, eu penso dessa forma, é interessante que você pense. Eu nunca tinha pensado como você. Mas olha, interessante o seu pensamento. Eu não penso igual. Ela não tenta impor o pensamento dela sobre o outro. Eles dialogam ideias. Entendeu? Um líder maduro dialoga as ideias. Irmãos, quer uma coisa mais linda do que você contra-argumentar com ideias? O seminário é o quê? São ideias que a gente vai contra-argumentando. Agora, quer ver um líder imaturo? Eu tento impor a minha ideia sobre você e dizer que eu estou certo sobre você. Entendeu? E aí a gente vê que essa pessoa pode até ser inteligente, mas ele é dominador. Ele tenta criar aos outros a imagem dele próprio, ou do que ele pensa. E não é assim, irmãos. Quer ver um exemplo disso, irmãos? Eu sou um pastor batista, estamos no seminário batista. Em essência, vocês, mesmo sendo o seminário da missionária, mas a missionária é batista. A missionária só tem um nome missionária, mas a origem dela é batista, né? Mas nós, batistas, temos uma leitura da Bíblia batista. Mas a leitura da Bíblia batista não é a única leitura. Existem várias leituras da Bíblia. Em outras palavras, existem várias interpretações. A gente tem que respeitar cada uma delas. Quem está com a razão? Quem está com a razão é a Bíblia. A Bíblia tem razão. A interpretação que temos dela pode ser mais próxima dela ou, quem sabe, mais distante dela. Eu, particularmente, gosto da leitura batista. Mas não quer dizer que ela seja melhor. Está entendendo? Deu para entender? Quem é que tem razão? É a Bíblia. Não é a minha interpretação sobre a Bíblia. É a Bíblia. Ela é a revelação. Isso muda tudo. Ou seja, a maneira em que eu penso pode ser útil, pode ser boa, mas a maneira que o outro pensa também. No momento que eu tento impor o meu pensamento sobre o outro, eu estou dizendo que eu prevaleço sobre ele. Eu quero formar o outro a minha imagem e a minha semelhança, ou seja, meu soldadinho de chumbo. Jesus dava liberdade para as pessoas. E é isso que a gente tem que saber fazer, conviver com essa certa liberdade em tudo. Tá bom, meus irmãos? E vamos agora falar um pouco sobre o material de Jesus. Jesus usava o seu material de ensinar, irmãos. Isso daqui é simplesmente fantástico. Fantástico. Qual era o material principal do mestre, irmãos? O autor aqui começa dizendo quais eram as fontes dele. A primeira, número 1, era as Escrituras Sagradas.
de uma forma direta ou indireta, Jesus usava o quê? Jesus usava a revelação especial, que é a Bíblia. E depois, em segundo lugar, Jesus usava o quê? Jesus usava O mundo natural. o mundo natural, que nós chamamos em teologia de revelação natural. A revelação especial e a revelação natural. São duas revelações de Deus, sendo que na natural manifesta a glória de Deus e na especial mostra o caminho de Deus. Qual é a maior revelação? É a especial, porque ela aponta para Deus e para a salvação. A revelação geral, ou revelação natural, que é por meio da natureza e de toda a criação, ela dá anúncios da glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19. Os céus e toda a criação revela a glória de Deus. Mas nós não sabemos qual é o nome desse Deus. Nós não sabemos como se chama o filho desse Deus. Nós não sabemos como que a obra de salvação desse Deus menino. Mas na revelação especial, que é a Bíblia, aí a gente sabe de tudo isso. Então, quais eram as fontes de todo o material de Jesus? As Escrituras. E depois ele usava a natureza. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Sim. Ok. E aí depois Jesus ia também para o quê? Ele ia para os afazeres comuns e correntes, ou seja, tudo aquilo do dia a dia, ele ia usando. Ele ia trabalhando com essa matéria-prima do dia a dia. Isso tudo era maravilhoso, por quê? Tudo isso do dia a dia ia sendo o quê? Algo usado pelo mestre como um material brilhante no quê? Onde ele utilizava isso para poder trazer uma comunicação bem pujante. Então ele ia para o tanque de Betesda, ele de repente ia colher trigo no campo, ele multiplicava o pão e o peixe, ele andava sobre o mar, ele ia usando os meios ali que eram comuns. Depois, aqui a gente vai ver que, além das Escrituras, as fontes de Jesus serem essas, vemos as formas em que Jesus fazia o que ele fazia. A maneira em que ele aplicava todo o seu ensino. Quais eram as formas? Aí aqui o autor, nosso irmão Price, fala sobre afirmativas concretas. Ele não deixava dúvida. Ele não ficava especulando, sabe, querendo agradar gregos e troianos. Ele fazia afirmativas concretas. Ele usava de uma figura de linguagem, ele usava de metáforas, mas tudo o que ele fazia, ele deixava de forma clara. Quando ele usava uma parábola, quando ele usava uma metáfora, quando ele usava um símile, qualquer figura de linguagem ou qualquer alegorização, mesmo que fosse, num primeiro momento, não fosse compreendida, depois ele vinha e explicava. Por quê? Porque o foco dele era trazer essas afirmações concretas aos seus ouvintes, para que não ficasse dúvida, né? Em segundo lugar, eram expressões incisivas, né? Ou seja, ele não dava dúvida. Jesus era contundente nas suas palavras, na sua maneira de deixar as suas máximas. Ele falava de uma forma clara, incisiva e até redundante. Podem ver que Jesus, com frequência, usava até palavras redundantes, como em verdade eu vos digo. Não sei se você já parou para pensar, mas é algo redundante. É em verdade. Olha, estou dizendo a verdade, presta atenção. O que eu estou dizendo é verdadeiro. Vou dizer de novo, é verdadeiro. É redundante. Porque ele queria ter, no seu diálogo, além dele ser incisivo, tinha hora que ele chamava o jagunço, como dizem, né, na chincha, né? Ele pegava, sacudia, né? Até quando eu estarei com vocês, ó geração incrédula? Quando a gente lembra que ele é misericordioso, que ele é Deus de amor e ele dá essas declarações,
Uau! Ele não brincava, né? É mais ou menos o seguinte: até quando vocês vão ficar sendo reprovados? Tirando nota 6 e fazendo o módulo de novo. Não? Vamos fazer o módulo de novo? Não, sei. Vamos lá, continuando. Figuras de linguagem, né? Ele usava das figuras de linguagem como uma ferramenta, como eu acabei de dizer. As parábolas, né, cotidianas dos seus dias. Pode ver que ele usava até uma figura de linguagem negativa. Qual é uma figura de linguagem negativa que ele usa dele próprio? Vocês lembram? Juiz iníquo, talvez. Sim. Uma outra, que ele fala que virá na noite. Como? O ladrão. Né? Figura de linguagem negativa, mas era uma figura de linguagem forte. O ladrão chega inesperadamente, por isso que é ladrão. Né? E aqui a gente vê os propósitos do que Jesus desejava com todo o seu ensino, né? Jesus, ele tinha sempre um método poderoso de levar toda a sua instrução, todo o seu ensino, sempre a um propósito. Eu quero ler aqui essa frase. Jesus iniciou sua obra de mestre não como quem tem certo arsenal de material e precisa transmitir aos seus discípulos numa ordem própria, lógica e predeterminada, mas como que quem sente claramente que os discípulos eram pessoas vivas, ativas e necessitadas, que esperavam sua ajuda para poderem enfrentar sábia e vitoriosamente as circunstâncias e situações em que se achavam. Ou seja, ele tinha propósitos claros e específicos. A dinâmica do mestre era viva. Irmãos, guardem isso, né? O ministério ele é vivo, as aulas são vivas, a nossa vida, de uma forma geral, mesmo o nosso trabalho seja repetitivo e enfadonho, ele é vivo, a gente está em construção o tempo todo, né? E aí, dentro dos propósitos, ele tinha um propósito sempre de levar-nos a uma iniciativa, né? Ele queria que dessemos um primeiro passo, começássemos a seguir algo, né? O propósito do ensino dele é gerar em nós movimento. Eu me lembro também que eu estava numa palestra de liderança e na palestra de liderança chamaram um grande líder corporativo e falaram para ele: o que é liderança para você? E aí ele disse: liderança para mim é iniciativa, é movimento. Aí perguntaram: como movimento? Ele falou: movimento. Eu, como líder, me movo e movo os outros a fazerem. Eu vou na frente e os outros se movem. Pode ver que Jesus gerou nos seus apóstolos e discípulos iniciativa, movimento. Estamos aqui porque alguém se movimentou pregando. E hoje estamos aqui porque estamos pregando para outros. E assim a gente vai trabalhando. Movimento. Movimento. Né? Interessante, né, irmãos? Tá bom? Vamos lá. Alguma pergunta, alguma dúvida? Querem falar algo? Não. Tá tranquilo? Tranquilinho? Só Tranquilo. um segundo, irmãos. Bom, eu vou parar a gravação que deu nosso tempo. Agora a gente vai para o terceiro e último bloco e a gente vai encerrar, tá? Fazer só mais 20 minutos, tá bom, meus irmãos? E a gente termina, tá bom? Beleza. Fechado? Ok.